Caros internautas e telespectadores do programa Open Pet, aqui pela Open Television, no www.opentelevision.com.br. Meu nome é Marcos Fernandes e eu apresento o programa Open Pet, que vai ao ar todos os sábados às 16 horas aqui na Open Television. Hoje o assunto é inovador, é muito interessante e necessário para que a gente entenda algumas coisas importantes em relação ao nosso animal de estimação. Oftalmologia veterinária. Você sabia que os animais têm uma série de doenças oculares? Sabe identificá-las? Você sabe o que é catarata? Você sabe quando o seu cachorro está perdendo a visão, por exemplo? Então, para isso existe um profissional que faz uso da sua especialidade para o tratamento e prevenção de uma série de doenças em relação aos olhinhos dos nossos animais. No segundo e terceiro bloco, teremos a entrevista com a doutora Daniele Cremonini, médica veterinária formada pela Unesp de Botucatu, mestre e doutora pela mesma universidade na área de oftalmologia e que vai dar grandes dicas e grandes esclarecimentos a respeito dessa especialidade. Não saia daí! Caros internautas, voltando a falar sobre o tema oftalmologia veterinária, ao meu lado a doutora Daniela, que vai falar e dar grandes dicas sobre esse assunto para a gente. Doutora Daniela, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Open Television. Eu que agradeço, Marcos. Muito prazer estar aqui, podendo tirar dúvidas para vocês, passando aqui as informações a respeito dessa área que é tão nova, né, que muita gente nem sabe que existe. Então a gente está aqui justamente para esclarecer, tirar dúvidas e passar uma informação geral sobre o assunto. Bacana. A primeira dúvida, acho que é uma dúvida de todos. O que os animais enxergam? Como eles enxergam? Há muita diferença da visão deles para nós? Sim, a visão deles é bem diferente da nossa, mas ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, eles não enxergam em branco e preto, eles enxergam colorido. Só que existe uma diferença dentro do espectro de cores, né? Nós, humanos, temos uma visão tricromática, eles têm uma visão bicromática. Então, a faixa do vermelho, eles não conseguem perceber na mesma coloração que nós. Então, eles têm uma visão colorida, mas com espectro de cores menor. Outra diferença importante também é que os animais, eles não têm uma acuidade visual tão boa como nós. Então, eles não enxergam tantos detalhes, mas ao mesmo tempo eles têm uma visão principalmente de longa distância. Então, principalmente dentro dos os cães e os gatos, que são animais de caça, né, eles naturalmente têm uma visão muito boa para movimento, para objetos a longa distância, né, mas não tem uma focalização tão boa quanto a nossa. Então, seria uma visão, vamos dizer, um pouco mais desfocada, como uma pessoa míope ou hipermétrope enxerga. Doutora Daniela, como é que a pessoa percebe, como é que o dono do cachorro, do gato, percebe que o seu animal está com algum problema na visão? Ou está perdendo a visão, ou está com alguma doença, alguma patologia no olho? Em relação à visão, é muito difícil a gente perceber uma perda de visão, principalmente no início, ou quando essa perda é parcial. Porque os animais, eles não contam, né, que está enxergando embaçado, que está com dificuldade para enxergar os objetos. Então, a gente tem que ter uma percepção da alteração de comportamento do animal. Então, o que acontece? Eles passam a ficar mais inseguros, a andar com mais dificuldade, a trombar nas coisas. Tem animais que passam a ter dificuldade para subir uma escada, para subir na cama. Então, são algumas alterações de comportamento que aquele animal tem que ter para que se possa perceber essa alteração. E, claro, sintomas oculares específicos, né, como secreção, lacrimejamento, alteração da coloração do olho, vermelhidão, né, o olho fica mais fechado, o animal tem sintoma de dor, ele pisca mais. Então, são esses sinais clínicos, na verdade, que a gente tem que se ater para perceber que existe alguma alteração nesses animais. Doutora Daniela, existem raças mais predispostas a terem esses problemas oculares do que outras, por exemplo? Sim, com certeza, né? Então, entre os gatos, principalmente os persas, né, que são aqueles animais que têm a cara bem achatadinha, que têm o olho bem exposto. Entre os cães, também os cães que a gente chama de braquicefálicos, que são aqueles cães de focinho curto, né, e olho mais proeminente. Então, Shih Tzu, Lhasa, Maltês, Pug, Bulldog.
né, que são raças que a gente vê que estão crescendo muito hoje em dia, que são que o número desses animais vem aumentando cada vez mais e esses problemas oculares vêm sendo percebidos também cada vez mais. Atualmente, é o que tudo indica, os animais estão mais longevos, eles estão vivendo mais. Isso influi também nas doenças oculares? Isso tem uma relação direta? Sim, com certeza. Então, quanto mais o animal vive, mais doenças vão aparecer no organismo de um modo geral e assim como as doenças oculares. Então, muitas pessoas perguntam, o meu cachorro já está velhinho e ele já está cego. É normal ele ficar cego quando ele está velhinho? Na verdade, não é normal. As doenças aparecem com mais frequência quando o animal já é mais idoso, né? Então, tem doenças degenerativas, doenças de envelhecimento que aparecem com mais frequência, mas elas devem ser conferidas, né? Deve-se levar ao veterinário para saber o porquê daquilo, porque muitas vezes são doenças que têm tratamento. Talvez seja por isso, esse aumento da longevidade leva hoje a gente ver mais animais com deficiência visual do que via no passado. Sim, é com comum certeza. ver animais cegos hoje, o que não acontecia há um tempo atrás. Com tanta frequência, exatamente. Perfeito. Além dos sinais, quais outras atitudes que a pessoa deve perceber no animal que mostra que ele está com problema ocular? Algumas doenças, inclusive sistêmicas, né? Talvez uma da importância do oftalmologista seja ele, de alguma forma, fazer antecipar alguma doença sistêmica que ele está tendo, né? Como, por exemplo, no caso do diabetes. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, tem algumas doenças sistêmicas que elas podem desenvolver sintomas oculares. Acredito que a mais comum seria realmente o diabetes, né? Que pode levar ao desenvolvimento de catarata e, consequentemente, a cegueira. Então, muitas vezes, o animal desenvolve primeiro o sintoma ocular para depois desenvolver um sintoma sistêmico. Então, o dono do animal leva o animal para um veterinário, ou clínico geral, ou para o especialista, porque o animal dele está cego, mas, na verdade, aquela cegueira ela existe secundária ao diabetes, né? Assim como outras doenças também hormonais que também podem levar a outras doenças que também podem causar cegueira. E, consequentemente, inflamações oculares, né, quadros de alteração mesmo de todo o sintoma, de toda a saúde ocular, secundário a essas doenças sistêmicas. Legal. Doutora Daniela, nós estamos terminando o primeiro bloco. Já vou deixar uma pergunta para que você responda no segundo. Quais seriam os cuidados que a pessoa tem que ter com os olhos dos animais, né, para prevenção das doenças, né? Enfim, cuidados básicos, grandes dicas e que podem fazer toda a diferença na prevenção das doenças. Nós estamos terminando o primeiro bloco, vamos para o segundo bloco, não saia daí, nós estamos indo para um intervalo comercial e voltamos já já.